Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O tema de hoje é: Jesus é o descendente prometido para nos salvar. Muitos foram os séculos desde que Deus, pela primeira vez, prometeu o Messias, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, Satanás, aquele que iria pagar com o seu sacrifício os pecados da humanidade, a humanidade perdida e condenada. Aquela promessa antiga de quase 4.000 anos atrás aconteceu, e Jesus nasceu em Belém, na terra de Judá, como o profeta já havia falado. Viveu entre o seu povo, pregou, fez milagres e morreu na cruz, se tornando assim o nosso Salvador. Mas ele não ficou morto, não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Assim a obra prometida estava completa. E quem crê em Jesus Cristo tem a salvação garantida. Jesus é o nosso Salvador. Muita gente, desde a primeira promessa até quando se realizou a promessa, muita gente nasceu, viveu e morreu. E é assim que a humanidade ela faz. Por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso que nós morremos. Mas a morte não é o lugar definitivo que nos segura para a eternidade. Por causa de Cristo que morreu por nós e ressuscitou, reviveu, nós também vamos reviver. O começo da promessa, o fim desta promessa, tudo isso estava relacionado a um descendente. E para acontecer um descendente, precisava acontecer a genealogia. E assim se comprovava lá desde Adão e Eva, depois, bem mais tarde, Abraão, Isaque e Jacó, e Judá. Depois, bem mais tarde, Davi, e aí, bem mais tarde, nasceu Jesus Cristo. E essas são as gerações. Tudo isso programado por Deus para que Jesus nascesse da Virgem Maria. E esse é o nosso Salvador. Então veja que por 4.000 anos Deus conduziu a história como Ele queria e que para nascer o Salvador não era necessário ter um país rico, um país que dominava o mundo, ou nascer de pais extremamente ricos e com influência na sociedade. Aconteceu tudo ao contrário, muito ao contrário do que as pessoas imaginavam. E até hoje tem gente que não aceita que Jesus Cristo, o Salvador, o Messias prometido, tenha sido pobre. Não que ele tenha sido miseravelmente pobre, ele era uma pessoa pobre, porque tanto José como Maria, eles não tinham muitos recursos. Mas isso não importa para Deus. O que importa para Deus as coisas materiais, o poder do ser humano, a inteligência ou capacidade? Isso não importa nada, porque durante 4.000 anos ele conduziu a sua história para que nessa história e nessa humanidade nascesse o descendente prometido. Para sermos salvos, então, é bem simples. Basta-nos crer em Jesus Cristo, o Salvador, e não precisamos fazer outra coisa a não ser crer. E pessoas que creem em Jesus Cristo, o Salvador,
tem boas atitudes, tem atitudes que são de Deus aqui na terra. Por isso que nós sempre falamos, aquele que crê, aquele também faz coisas boas. Por quê? Porque ele crê. Deus é bom. Então nós, como filhos de Deus, também fazemos as bondades aqui na terra. E tudo isso porque Jesus é o descendente prometido para nos salvar. E nós nos fixamos em Cristo para a nossa salvação. Nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, o descendente prometido, é o nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos dias ou anos ou décadas que nós vivemos e às vezes necessitamos de algumas coisas pedindo ao Senhor. Mas quando nós olhamos que o Senhor manejou toda esta humanidade durante 4.000 anos para que dela nascesse no dia certo o seu Salvador, nós ficamos admirados. Por isso te agradecemos e pedimos que venha sempre conduzir os nossos passos para ficarmos sempre perto do nosso Salvador Jesus. Amém.